O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês aqui presentes, que bom. Um belo número, acreditando naquela fome que a gente tem de se alimentar de Jesus Eucarístico, respeitando aquilo que nos é proposto neste tempo, mas a fome de Jesus Eucarístico me pede também para ir ao encontro dele. Vocês que nos ouvem pela web rádio e pelo Face da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. É muito bom, neste mês de maio, como nos propomos, todas as noites estar com vocês. Paulo e Silas, leitura dos Atos dos Apóstolos, presos. E enquanto estavam presos, um tremor, e até mexeu com as colunas da prisão. O guarda, quando viu tudo aberto, imaginando que os presos tinham fugido, no desespero e assustado diante daquilo, do barulho que ele ouviu e daquilo que ele presenciou, diante do desespero, ia tirar a própria vida. Sim, Paulo e Silas interferem e não, por favor, não faça isso. E no meio daquele caos, o guarda acolheu uma segurança maior, porque Paulo e Silas propuseram. É interessante, ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Então, naquele momento, o guarda acolhe uma segurança maior. Naquele momento, aquele guarda acolhe ter vida em Cristo. Jesus já disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então ele acolhe a vida em Cristo Jesus. Ele acolhe a palavra. Eu sou a verdade. Ele então, o guarda acolhe Jesus na palavra. O guarda acolhe Jesus ao admitir: sim, eu quero ser batizado. Eu quero, porque eu acredito neste Jesus, eu acredito nesta luz, eu quero em mim. E no meio daquele caos todo, ele
em família, na sua casa, acolhe aqueles 2 peregrinos. De uma forma assim muito rápida, eu coloquei a situação de um guarda que estava num momento de um caos por causa de um terremoto. Os prisioneiros poderiam ter fugido, mas não fugiram. Enfim, no meio de tudo aquilo, ele acolhe. E acolhe Jesus e acredita nele. Ou acredita e acolhe. 2000 anos depois. Hoje. Não sei se é um caos. Aí eu estaria sendo alarmista demais. Não. Mas nessa situação pandêmica, em que somos chamados a cuidar das nossas relações sociais, respeitando um distanciamento social. Em um momento, ou seja, portanto, por causa do distanciamento social e por causa das máscaras, não conseguimos permitir que o outro perceba o sorriso que está no meu rosto e nem tampouco a tristeza. Ou seja, por causa disso, não quero dizer caos, mas nessa situação pandêmica, a gente isolado não consegue se aproximar e nem partilhar aquilo que eu sou para com o outro. Nessa situação pandêmica, vivemos uma economia crítica. Na oração inicial já lembrava os 540 mil desempregados só em Santa Catarina. Nessa situação pandêmica, a saúde em frangalhos. Achei que essa palavra poderia ser, talvez não quer dizer tudo, ou talvez diz até demais, mas enfim, insisto nesta palavra. Uma saúde em frangalhos. Pobres, o povo pobre, os pequeninos, vítimas. A epidemia do vírus e a epidemia do oportunismo em roubar. Sim, são as 2 epidemias. Nós estamos nos deparando com a epidemia de um vírus e a epidemia daquele famoso jeitinho brasileiro de roubar. Ou a famosa lei de Gerson, levar vantagem em tudo. O livro do profeta Amós já lembrava Amós chamando a atenção dos comerciantes. Isso nós estamos no ano 600, 700 antes de Cristo, mais ou menos, em Israel, no Reino do Norte. Quando diz assim, Amós chamando a atenção dos comerciantes. Aqui não estou me referindo aos comerciantes, por favor. Voltando lá para o texto de Amós. Quando chegará a lua nova para poder comprar o indigente com dinheiro e o pobre com um par de sandálias? Quando chegará a lua nova para cobrar o indigente com dinheiro e o pobre com um par de sandálias? Comprar com migalhas. E de repente, o homem do século 21 diz assim: quando chegará outra epidemia para superfaturar produtos e comprar os pobres com migalhas? E fazendo deles um curral eleitoral. Repito, quando virá outra epidemia para podermos superfaturar produtos, comprar os pobres com migalhas, fazendo deles, acrescento, refém de um curral eleitoral.
Interessante que no meio de tudo isso que nós estamos passando, um tremor aconteceu. Não um tremor de terra, nenhum de nós estamos presos numa cadeia, mas um tremor aconteceu que mexe com as nossas relações, mexe com um pouco uma tranquilidade que estávamos tendo, uma tranquilidade não no sentido de displicência. Estávamos bem, ou pelo menos aqueles que não estariam tão bem assim, mas poderia se ajudar e ser ajudado com um pouquinho de mais tranquilidade. Mas no meio de tudo isso, deste terremoto, ninguém se pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Ninguém está se perguntando o que fazer para se salvar. Aquele guarda perguntou, no meio de tudo aquilo, daquela grandiosidade, daquele grandioso momento que ele passou, o que eu devo fazer para me salvar? As coisas estão acontecendo, a gente sofre com as inúmeras informações, umas verdadeiras e as outras falsas. E por causa das falsas, a gente não acredita mais nem nas verdadeiras. Aí pode ser que eu vou valer a palavra. O caos que nós estamos vivendo hoje. Mas nesse caos, então, ninguém se pergunta o que eu devo fazer para ser salvo. Estamos esperando a próxima oportunidade para poder tirar vantagem, claro, dos mais pobres. Os mais pobres sempre serão a grande massa de manobra, serão as justificativas dos meus atos. E como, aí a ideia de, como o padre Jorge ultimamente está sendo muito filosófico nos nossos cafés e no nosso almoço, ele me aparece com umas frases filosóficas. Então, Jorge, vamos lembrar um pouco do Maquiavel, aquele filósofo italiano, quando diz: o fim justifica os meios. Se a finalidade é eu ter dinheiro, valores, não importa se os mais pobres morrem. O que importa é que superfaturamos produtos para ter dinheiro. E diante de toda essa ideia maquiavélica, ninguém pergunta o que eu devo fazer para ser salvo. E o que é mais triste, que ninguém fica triste por não ter Cristo. Não ficamos tristes. As coisas estão acontecendo e estamos procurando pouco a Deus. Sim, as igrejas foram abertas, 30%. Eu vou falar aqui da matriz, 80 ou 90 lugares dos 350. 90 lugares. Não chegou nem, aliás, chegou a só a terça parte. E foi uma sexta, eu acho que no dia de Nossa Senhora de Fátima. E numa sexta-feira também. Nós não estamos tristes por ficar sem Cristo. Eu, por favor, aos que estão aqui presentes, sei que vocês estão aqui para comungar com Jesus Cristo. Não me refiro a vocês, como também não me refiro a muitos dos que estão nos acompanhando. E muitas vezes não pode comungar por conta das restrições
que nos foram impostas. Sim, eu respeito e não me refiro a vocês. Vocês têm consciência disso. Mas eu olho para o comportamento da sociedade como um todo. Não estão tristes por não ter Cristo. Geraldo, me permite aquilo que você mandou daquele padre que comentou. Um padre, não sei de onde, já não lembro mais. Esse Brasil nosso. Interessante. Agora, nessa época de lives, então tem a live da Sexta-feira Santa, a live das missas, live de oração. 20, 30, 50 pessoas acompanhando ao vivo. Os artistas. 1000, muito mais do que 1000, né? Não lembro mais o número. 1.500.000. Interessante. Nós não estamos sendo seguidores de Jesus Cristo, porque os discípulos de Jesus Cristo, quando Jesus disse, agora eu parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque eu vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. Jesus disse que não ia estar com os discípulos. E a tristeza tomou conta deles. Será que nós somos discípulos de Cristo que diante da circunstância nem sequer triste ficamos? Está tudo muito bem assim? Está cômodo? Talvez, por mais que, repito, temos que ter cuidado, temos que preservar a saúde nossa, a saúde dos nossos queridos. Mas eu acredito que está em xeque. Se é em xeque-mate, aí nós estamos lascados mesmo. Vou usar um termo agora meio pesado. Estamos em xeque a nossa fé. Está em xeque o nosso discipulado a Jesus Cristo. Está em xeque esta vontade de acreditar, mais do que acreditar, agora que acreditar é dizer assim, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo diante do momento que nós estamos vivendo? O que eu devo fazer para ser salvo? Misericórdia, Deus. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Apresentamos a Deus o pão, o vinho e a nossa própria vida como uma oferenda agradável a Deus.